Alô, amigos do canal do Cereto, grande abraço a você que está ligado no canal do Cereto, muito obrigado, deixe o seu link, faça o seu comentário, compartilhe o vídeo e vem com a gente para informações do Corinthians, seja muito bem-vindo, é de graça, faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada para ser o youtuber espectador do canal do Cereto. Crise com a Vai de Bet, atenção, atenção para esta notícia do canal do Cereto, notícia que foi divulgada hoje pelo GE. Globo, a crise do Corinthians com a Vai de Bet, a patrocinadora master do Corinthians, que paga ao Corinthians 360 milhões de reais por 3 anos de contrato, 360 milhões por ano, 360 milhões de reais por ano é o valor da Vai de Bet na camisa do Corinthians, valor patrocinado, valor estampado na camisa do Corinthians, o patrocinador master, o maior patrocinador da América do Sul. Pois é, este patrocinador pode estar perto do fim. Isto porque a Vai de Bet comunicou ao Corinthians de maneira extrajudicial a possibilidade de rescisão do contrato por causa da cláusula anticorrupção. Existe uma cláusula no contrato que prevê essa questão da anticorrupção. E por isso a Vai de Bet entende que está sendo prejudicada pelo Corinthians. É bom dizer, é bom lembrar de toda a confusão que houve depois da matéria divulgada pelo Juca Kfouri no blog dele, no UOL. O Juca Kfouri deu uma matéria, fez uma reportagem dizendo que existe laranja na transação envolvendo o comissionamento, a empresa que ganhou a comissão do Corinthians, a empresa que ganhou a comissão da Vai de Bet no Corinthians teria repassado o dinheiro para o laranja. E a Vai de Bet entende que neste momento o nome dela está sendo divulgado de maneira negativa, associado à corrupção. E deu 10 dias para o Corinthians obter esclarecimentos, dar esclarecimentos sobre o caso. O Corinthians diz que não tem nada a ver com o caso, porque passou a comissão é algo legal, e o que a empresa que ganhou a comissão fez com o dinheiro, aí já não é problema do Corinthians. De qualquer maneira, a Vai de Bet está se sentindo prejudicada justamente por ter o seu nome associado a toda essa confusão. Então existe uma cláusula anticorrupção no contrato, e por causa desta cláusula pode haver até a rescisão de contrato com o Corinthians. Então, olha, veja você, a crise envolvendo o patrocinador do Corinthians e também a possibilidade de rescisão do contrato, que seria absolutamente lamentável. Já não bastasse a crise que o Corinthians está vivendo fora de campo, e dentro de campo, na zona de rebaixamento, o Corinthians está vivendo uma crise dentro de campo, na zona de rebaixamento, e fora de campo do ponto de vista político. Aí vem mais uma notícia negativa dessa para complicar ainda mais a vida do torcedor corintiano. Torcedor corintiano que não tem um dia só de paz. Todo dia notícia negativa para o torcedor do Corinthians. Enquanto isso, o presidente Augusto Melo está viajando, está na Europa e ainda não foi notificado a respeito desta questão da Vai de Bet, ainda não se pronunciou a respeito desta questão da Vai de Bet. O presidente Augusto Melo está na Europa tentando dinheiro novo, tentando fazer negócios. Com a Emirates, é uma das possibilidades de fazer negócios do Augusto Melo. A informação é que ele já teve uma conversa com o Edu Gaspar. O Edu Gaspar seria o intermediário da Emirates. O Edu Gaspar, que é o executivo de futebol do Arsenal da Inglaterra. E o Arsenal, que é patrocinado pela Emirates. Então, o Edu seria uma espécie de intermediário nessa negociação envolvendo o Emirates e também Corinthians. Outra possibilidade desta viagem do Augusto Melo é a negociação do Wesley. O Corinthians já teria recebido 6 propostas para negociar o Wesley. 6 propostas, meia dúzia de propostas para negociar o Wesley. Dificilmente o Wesley não será negociado neste meio do ano. Dentre as propostas estão propostas do Bayern, do Borussia Dortmund e do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e também uma proposta do West Ham da Inglaterra. O Augusto Melo certamente voltará com novidades desta viagem dele para a Europa. E tomara com novidades a respeito também, quem sabe, da questão da Emirates. Quem sabe o Corinthians consegue evoluir nesta questão
vendendo o patrocínio, o nome do estádio, vendendo o CT, o nome do CT também para a Emirates, o que traria dinheiro para o Corinthians. Né? O Corinthians está precisando de dinheiro, por isso a questão da possibilidade da venda do Wesley. O Wesley deve sair do Corinthians, outros jogadores também estão prestes a sair. A informação é que o Pedro Raul, informação do site Meu Timão hoje, o Meu Timão trouxe a informação de que o Pedro Raul pode ser negociado no meio do ano, pode ser emprestado no meio do ano. Não está agradando ao técnico Antônio Oliveira. Não tem entrado nas partidas, né? Não tem sido opção do técnico Antônio Oliveira. Jogou muito pouco nos últimos jogos e deve ser negociado. Veja você que o Pedro Raul foi comprado pelo Corinthians, né? O Corinthians contratou o Pedro Raul por 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Muito dinheiro, né? Pela contratação do centroavante, que não vem agradando ao técnico Antônio Oliveira. E por isso o Corinthians pensa até na contratação de outro centroavante agora no meio da janela. A diretoria do Corinthians desmentiu e descarta absolutamente, completamente, a possibilidade da contratação do Daverson. Diz que isso não vai acontecer. Apesar da informação do jornalista Benjamin Bach, de que o Daverson estaria 90% fechado com o Corinthians, a diretoria do Corinthians desmente essa informação, diz que não é verdade e que o Daverson não vai jogar no Corinthians, até porque não há, segundo a diretoria do Corinthians, não existe um interesse. Mas a verdade é que o Antônio Oliveira gostaria muito de contar com o jogador. Acontece que a torcida do Corinthians não quer o jogador, né? Seria uma rejeição muito grande por parte da torcida do Corinthians em relação ao Daverson. Outro jogador que pode sair do clube é o Fausto Vera. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do Fausto Vera. O Milito, Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro, foi técnico do Argentino Júnior e técnico, portanto, do Fausto Vera quando era o técnico do Argentino Júnior. Ambos trabalharam juntos. O Milito gosta muito do Fausto Vera. Fausto Vera está passando por uma fase muito ruim no Corinthians. Não tem jogado bem, não tem sido aproveitado, ou pouquíssimo aproveitado, né? No último jogo ele entrou, jogou alguns minutos, tentou até alguns chutes de fora da área, tentou empatar o jogo para o Corinthians, na derrota para o Botafogo, mas a verdade é que ele está jogando muito mal. Com certeza, a torcida corintiana não vai sentir saudades do Fausto Vera se o Corinthians quiser negociá-lo. O Atlético tem interesse, por enquanto, ele está apenas sondando a situação do Fausto Vera, deve fazer uma proposta para o Corinthians nas próximas horas. O Corinthians, que pelo que se sabe, pelo que se tem de informação, ainda não pagou o Argentino Júnior em relação ao Fausto Vera, né? Pelo menos o presidente do Argentino Júnior vive reclamando do Corinthians, dizendo que o Corinthians não pagou o Argentino Júnior pela transação do Fausto Vera. À época, o Corinthians pagou 8 milhões, à época a negociação girou em torno de 8 milhões de dólares, algo em torno de 40 milhões de reais seria a dívida que o Corinthians tem para contratação do Fausto Vera. E outra informação, por falar em dívida, o Corinthians está devendo 2 meses de direitos de imagem dos jogadores. Essa informação é do Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. O Corinthians está devendo 2 meses de direitos de imagens dos jogadores. Mais uma vez, devendo dinheiro aos jogadores. Direito de imagem nada mais é do que salário e o Corinthians precisa resolver esta situação. Então, mais um noticiário complicado do time do Corinthians, né? Um noticiário que envolve vai de bet querendo sair do Corinthians, ameaçando sair do Corinthians podendo perder o patrocinador, né? Possibilidade da saída de alguns jogadores corintianos, transferência, notícia boa que é bom, nada. Mas são as informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Obrigado pela atenção. Eu volto a qualquer momento com mais notícias para você. Agora que você sabe, acabou a brincadeira. Tchau.